boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. Vamos falar de decoração, só que uma decoração que a gente não vê, a gente sente. Por isso nós convidamos o arquiteto Giovanni Carriello para falar sobre como deixar a nossa casa quentinha para o inverno que daqui a pouco está chegando, não é isso, Giovanni? Boa tarde. Obrigado, Luciana. É um prazer sempre estar aqui com você. E sempre trazendo, né, dicas interessantes, novidades, né? A galera ainda não conhece. A arquitetura de interiores, a arquitetura tem sempre inovações. Sim. Com a abertura da globalização, que já é uma coisa já até meio ultrapassada, porque já estão tão acostumados, né? Muita coisa chega para a gente, ainda está chegando para a gente aqui no Brasil, né? E em Friburgo, principalmente, a gente não tem muito hábito de se preparar para o frio, né? Pois é, acho que a gente gosta de sentir frio. Eu digo muito assim, eu tenho um amigo que veio do Canadá e ele falou que sentiu mais frio em Friburgo do que no Canadá. Olha só. Né? Porque a gente não realmente... Não tem calefação? Não tem calefação. Então ele falou que sentiu mais frio aqui. E esse é um tema bastante interessante para a gente começar a explorar e pensar, não só para quem está fazendo reforma, para quem está começando a projetar uma casa, um apartamento, seja lá, né, uma residência. Né? E a gente tem uma região, na verdade, muito fria, né? Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, até mesmo quando chega essa época, até Bom Jardim faz frio, Cordeiro, Cantagalo. Nós temos uma vantagem em Friburgo que não tem em Petrópolis, por exemplo. Petrópolis é muito úmido. Sim. Teresópolis é um pouco menos e Friburgo é um pouco mais seco. Sim. Né? Isso é uma vantagem que nós temos. Aí os umidificadores também, né? Devem fazer parte. Tem vários umidificadores hoje. Né? Há algum tempo atrás, como a gente não tinha acesso a algumas tecnologias, eu usava muito lâmpadas dentro dos armários, lâmpadas incandescentes, para tirar aquela umidade ali de dentro, principalmente em regiões como Muri. Né? Hoje você tem outras técnicas que são realmente desumidificadores pequenos, portáteis, de médio porte, de grande porte. O interessante também é você pensar nisso, planejar. Sim. Porque depois ficar adaptando fica meio complicado, né? Sim, é bem complicado. Eu trouxe até algumas fotos que mostram essa sequência, né, do planejamento também. Então, quer dizer, se você pega uma unidade residencial, ou seja comercial, seja lá, né, em relação a comércio e a indústria, o armazenamento de papel é complicado, né, de documentos e tal, você tem que ter, né? Então você tem que ter um tratamento. Mas falando do frio propriamente dito, a gente tem situações em Friburgo em que a própria janela não é preparada para receber, né, esse vento frio que entra. Né? As cortinas não são levadas em consideração, o piso às vezes não é levado em consideração e muito assim comum as pessoas não têm a noção de que o lado ensolarado é importante você colocar os quartos, por exemplo. Então, conforme você vai começando a projetar, você já vai desenvolvendo um processo de proteção do frio. Então, quer dizer, o arquiteto, o engenheiro, na hora de fazer a construção da casa, ele pensa até no sol, né? Com certeza. Acho que é a primeira coisa que se faz. É o estudo de insolação, né? É topografia, que é estudo do terreno, com insolação. Para que você possa posicionar a casa, né, para ficar quente naqueles ambientes que você gostaria que ficasse quente. Os quartos, por exemplo, a gente coloca virado para o norte, para que pegue o sol da tarde e à noite fique mais aquecido. Né? E agora, a gente está passando por uma situação de mudança de clima. Então, está entrando a figura do ar-condicionado também. Pois é. E a questão do ar-condicionado, você tem o ar quente e frio também. Isso é interessante. Isso é fundamental. Até porque o custo do equipamento é muito pequeno, a diferença de um para o outro. E eu vejo assim, eu sempre oriento aos meus clientes que botar ar quente e ar frio. Né? Porque você consegue criar um conforto ambiental durante todo o ano. Vamos mostrar essas fotos que você trouxe desse processo? Vamos lá, a primeira foto. Bom, isso é um desumidificador pequeno, né? Normalmente colocado dentro de armários, em ambientes que às vezes crianças que têm alergia, né? Que tem problema com a umidade. E nessa empresa tem vários tamanhos. Quer dizer, hoje você encontra na internet vários fornecedores e vários tamanhos de desumidificadores, né? Isso é um ponto que é tratar a consequência do frio e da umidade. Mas é um aparelho, ele pode ser colocado no chão? No chão, dentro de armário.
né? Pode ser colocado em qualquer ambiente. Sim. Esse aí já é um aquecedor, né? É aquele aquecedor... Isso a gente vê muito no exterior. Exatamente. Né? Aqui a gente não tem o hábito de usar porque a gente não tem os aquecimentos à água. Né? A gente não tem aquela cave que bota aquela questão das caldeiras, a calefação propriamente dita. Mas é bom a gente pensar que esse é um processo que pode ser começado a usar em Friburgo, em termos de aquecimento. Né? Você vai ver mais à frente que tem esse que é a óleo. É a mesma coisa, só que ele é a óleo. Então você consegue colocar ele na tomada aí e ele faz... parece que está até no banheiro, né? Esse é no banheiro. A gente tem Você coloca na tomada, é isso? Coloca na tomada. Esse pode colocar na tomada e também fazer ligação de água. Bom, Giovanni, nós vamos a um breve intervalo comercial e a gente continua falando com ele daqui a pouquinho, depois de uma cozinha maravilhosa que você não pode perder. Já já eu tô de volta.